Graça e paz a todos, queridos irmãos. Aqui é o pastor Paulo Henrique e hoje, dando prosseguimento à nossa série de mensagens expositivas no livro de Salmos, eu gostaria de compartilhar com você a exposição do Salmo 14. Diz assim o texto bíblico: Diz o insensato no seu coração, não há Deus. Corrompe-se e pratica uma abominação, já não há quem faça o bem. Do céu olha o Senhor para os filhos dos homens, para ver se há quem entenda, se há quem busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se corromperam, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Acaso não entende todos os filhos da iniquidade, que devoram o meu povo, com que come pão, que não invocam o Senhor? Tornar-se-ão de grande pavor, porque Deus está com a linhagem do justo. Meteis a ridículo o conselho dos humildes, mas o Senhor é o seu refúgio. Tomara de Sião viesse já a salvação de Israel, quando o Senhor restaurar a sorte do seu povo. Então exultará Jacó, e Israel se alegrará. Bom, o título desse salmo no original é Ao Mestre de Canto, Salmo de Davi. Esse salmo é essencialmente repetido no Salmo 53, e os seus primeiros 3 versículos são citados pelo apóstolo Paulo em Romanos capítulo 3, versículo 10 e 12, para mostrar que toda a raça humana e cada ser humano individualmente merece a condenação divina. Esse salmo ele pode ser considerado como um lamento de sabedoria, com profundas reflexões sobre a depravação humana. É uma denúncia profética dos pecados que corrompem a humanidade. A raiz de todos esses males é a negação de Deus, que o Salmo qualifica como a maior insensatez ou loucura. Esse espírito de impiedade se revela de 2 maneiras. Primeiro, no desrespeito aberto às leis de Deus, e segundo, na opressão do seu povo. O contexto histórico do Salmo não é claro. Alguns estudiosos acham que o autor está descrevendo um grupo de pessoas, possivelmente a classe governante, que estava se aproveitando dos pobres. Outros sugerem que o Salmo reflete as dificuldades de Israel no mundo ímpio e hostil. Outra possibilidade é que os versículos 1 a 3 sejam considerados uma descrição da humanidade em geral e os versículos 4 a 6 uma referência aos maus em Israel. Bom, no versículo 1 ao 3 nós vemos a descrição do insensato. O texto bíblico diz o insensato em seu coração, não há Deus. Corrompe-se e pratica uma abominação, já não há quem faça o bem. Do céu olha o Senhor para os filhos dos homens, para ver se há quem entenda, se há quem busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se corromperam, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. O Salmo começa descrevendo o homem insensato, tanto o ser individual quanto o coletivo, e trata do seu caráter e da sua conduta. A palavra insensato aqui não é um sujeito simplório, mas diz respeito à pessoa cujo pensamento moral é perverso. Trata-se do perverso que rejeitou a Deus e quer viver longe de Deus. Na língua hebraica, há 3 palavras básicas para definir o insensato. A primeira indica a pessoa lerda e estúpida. Outra palavra indica a pessoa irracional e pervertida. E, por fim, a palavra aqui usada, Nabal, se refere à pessoa vil, desprezível, com uma perversidade agressiva e que é bruta como um animal teimoso. Aliás, Nabal também é no nome de um homem grosseiro que se recusou a ajudar Davi em 1 Samuel capítulo 25. No versículo 1, nós temos a seguinte afirmação: Diz o insensato no seu coração, não há Deus. É provável que os insensatos não pronunciassem esta detestável blasfêmia com os lábios, mas a forma como viviam em desenfreada depravação e libertinagem ecoava a afirmação dos seus corações. A expressão não há Deus não indica necessariamente a crença de que ele não existe, mas apenas mostra a atitude de homens ímpios e perversos que negam o governo de Deus nos assuntos da vida diária e que preferem viver como se ele não existisse. A declaração não a Deus não é tratada nas Escrituras como uma convicção sincera, porém mal orientada, mas sim como um gesto arrogante e irresponsável de desafio a Deus que governa todas as coisas. Ninguém pode dizer que não há Deus
sem que esteja a tal ponto endurecido pelo pecado, que tenha como seu especial interesse a não existência de alguém que o chame a prestar conta. O pecado é sempre loucura, mas atacar a própria existência do Deus Altíssimo é o cúmulo do pecado e a maior loucura imaginável. Thomas Brooks diz que na Terra há muitos ateus, no inferno nenhum. As pessoas que negam a existência de Deus são comumente chamadas de ateus. A palavra vem do grego, onde a letra A é um prefixo de privação ou negação, e a palavra theos significa Deus. Desse modo, o ateísmo é a ideia filosófica que nega a existência de Deus. É preciso dizer também que muitos que parecem ser ateus, na verdade, se declaram agnósticos, onde a letra A é também um prefixo de privação ou negação, e a palavra gnostos significa conhecimento. Assim, o agnosticismo é uma ideia filosófica que afirma que a natureza de Deus é impossível de ser conhecida. Por isso, os agnósticos defendem a ideia de que não há indícios suficientes para provar ou refutar a existência de Deus. Charles Spurgeon diz que o ateísmo é uma coisa estranha. Até mesmo os demônios nunca caíram em tal pecado. Na verdade, não é que faltem provas para provar a existência de Deus, pois basta olhar para as maravilhas da criação divina, a vastidão do universo, os movimentos incrivelmente precisos dos planetas, a capacidade notável da Terra de manter a vida, o funcionamento minucioso do corpo humano, a complexidade fantástica do cérebro humano e as propriedades extraordinárias da água e do solo. Além disso, nós temos a Bíblia, que é o registro inspirado e completo da autorrevelação de Deus e que dá ao homem a resposta adequada para as necessidades espirituais que tanto carece, apontando para Jesus Cristo. E através do Cristo revelado nas Escrituras, que o homem pode conhecer a Deus pessoalmente num relacionamento de redenção. Infelizmente, em nossos dias, crer em Deus e na sua palavra sem reservas é visto pelos sábios segundo o mundo como algo intelectualmente não aceitável. O insensato pode até parecer muito inteligente segundo os padrões do mundo, mas não consegue enxergar a verdadeira natureza da realidade, que transcendem as coisas que vemos e tocamos. Embora as pessoas possam ser brilhantes em suas áreas humanas de conhecimento, ainda assim podem ser insensíveis à moralidade e espiritualmente cegas com relação às questões que têm consequências eternas. Charles Spurgeon declara: a sabedoria é o uso correto do conhecimento. Conhecer não é ser sábio. Muitos homens têm extensos conhecimentos e justamente por isso são os mais tolos. Não há tolo maior do que o tolo instruído, mas saber como usar o conhecimento é ter sabedoria. A forma atual mais conhecida para negar a existência de Deus é o naturalismo e a sua teoria da evolução, que é ferrenhamente defendida por muitos cientistas, não pela sua coerência, pois na verdade é totalmente incoerente, mas pelo desejo do homem de explicar todas as coisas pela razão, sem a necessidade de um Deus criador e sustentador de todas as coisas. Esse é o problema dos insensatos. O insensato é alguém que não pode satisfazer-se pelo fato de Deus existir e deseja que Deus não existisse e, portanto, está disposto a crer que não há Deus algum. Mais do que fazer uma profissão de ateísmo, o insensato nega ou põe em dúvida a ação e o governo de Deus nos assuntos humanos. Não é apenas o homem ateu que nega a existência de Deus, mas também aquele que vive e age como se nunca tivesse que prestar contas ao Senhor. Há uma ligação estreita entre o que cremos e o que praticamos. Quanto mais baixo o conceito de Deus, mais baixa a moralidade. A consequência imediata dessa negação prática de Deus é uma conduta perversa. O verbo corrompe-se, usado no versículo 2, significa decompor, apodrecer, deteriorar. A insensatez aponta para a falta de moralidade e não para a falta de inteligência. Na Bíblia, a insensatez tem mais um sentido moral do que intelectual. Na verdade, o insensato não quer que haja Deus e, portanto, nega a sua existência.
O problema não é o seu QI, ou quociente de inteligência, mas sim o seu consciente de moralidade. Desse modo, não se trata de um problema de falta de inteligência, mas sim de uma questão de ignorância intencional. As consequências dessa decisão são tristes e refletem tanto seu caráter quanto em sua conduta. Ao deixarem Deus de fora de suas vidas, os insensatos corrompem-se cada vez mais o seu coração, a sua mente e a sua vontade. Tudo o que são, dizem e fazem é decorrente de sua convicção arrogante e ignorante de que não há Deus. No versículo 2, Davi mostra o contraste solene entre o barulho e as atividades de um mundo ímpio e o olhar silencioso de Deus que a tudo contempla, dizendo: do céu, olhe o Senhor para os filhos dos homens. A linguagem vívida é uma forma de descrever a onisciência de Deus, ou seja, Deus possui conhecimento infalível de todas as coisas, quer sejam reais ou possíveis, passadas, presentes ou futuras. Esta abrangência do olhar divino indica que Deus enxerga tanto o bem como o mal, tanto os justos como os ímpios. Ele enxerga tanto as obras quanto as intenções dos corações. A intenção do olhar de Deus no versículo 2 é para ver se há alguém que entenda, se há alguém que busque a Deus. Porém, o versículo 3 nos mostra que, embora Deus tenha procurado os fiéis, eles não foram encontrados. Por natureza e prática, o ser humano é pecador. E como nos mostra Romanos, capítulo 1, nos versículos 24, 26 e 28, quando entregue à sua própria vontade, o homem nunca busca a Deus. É só por intermédio do ministério do Espírito Santo que o homem se conscientiza de sua necessidade de Deus e da salvação que ele oferece. No versículo 3, nós temos a declaração de que todos se extraviaram e juntamente se corromperam. Não há quem faça o bem, não há nem um sequer. O verbo extraviar nesse versículo significa que essas pessoas deram as costas a Deus e se recusaram a cumprir o propósito para o qual foram criadas, glorificar a Deus. O verbo se corromperam afirma que se tornaram moralmente corruptos. E a expressão não há quem faça o bem mostra que o pecado infectou toda a raça humana, de maneira que toda a humanidade está totalmente debaixo do poder do pecado. Paulo cita os primeiros 3 versículos desse salmo em Romanos capítulo 3, versículo 10 e 12, para mostrar como o pecado afetou a humanidade inteira e todas as partes do ser de cada indivíduo. O ensino bíblico sobre a depravação refere-se à corrupção moral e espiritual, ou à contaminação da natureza humana como resultado do pecado de Adão e, consequentemente, passado a toda a sua descendência. Esse pecado, a queda, a depravação, afeta todos os aspectos da vida humana e se estende à totalidade da pessoa, de modo que não há nada no ser humano que não tenha sido contaminado pelo pecado. O pecado cega o intelecto, corrompe as emoções e aprisiona a vontade. Tudo de bom que possa haver em qualquer dos filhos dos homens ou que eles façam, não é deles mesmos, mas é obra de Deus na vida deles. Por isso o apóstolo Paulo deixa claro que todos os homens são culpados diante de Deus. Por isso ele diz em Romanos 3:23, todos pecaram e carecem da glória de Deus. E só podem ser salvos unicamente pela graça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo, como diz Efésios capítulo 2, versículo 8. Nos versículos 4 a 6, nós vemos agora a opressão dos justos. A maldade dos insensatos, ou seja, daqueles que negam a existência de Deus, fica evidente no modo em que trata o povo de Deus. No versículo 4, Davi diz, acaso não entendem todos os obreiros da iniquidade, que devoram o meu povo como quem come pão, que não invocam ao Senhor? Aqui nós encontramos 2 acusações contra os insensatos. Primeiro, eles se aproveitam dos fracos e dos pobres. E segundo, eles não buscam o Senhor. A expressão devoram o meu povo como quem come pão é uma metáfora bíblica
para expressar a exploração dos desamparados. E indica que os ímpios exploravam os seus semelhantes com frequência e de modo desvergonhado. Tais maltratos para eles eram tão naturais como comer pão, que é o alimento básico da vida. Infelizmente, não há limite para as ambições desses homens perversos. Eles prejudicam as pessoas e conseguem mesmo assim dormir tranquilos. Contudo, nos versículos 5 e 6, o Senhor promete agir em dois sentidos. Primeiro, como refúgio para os humildes, aqui representando o povo de Deus. E segundo, como vingador para aqueles que fazem o mal. Quando o Senhor se levantar para defender o seu povo, os ímpios se encherão de terror, como declara o versículo 5. Tomar-se-ão de grande pavor, porque Deus está com a linhagem do justo. O plano dos ímpios contra o povo de Deus será frustrado, pois, como diz o versículo 6, o Senhor é seu refúgio. Se os insensatos atentassem para o fato de que Deus defende o seu povo e castiga o pecado, jamais devorariam os justos como quem come pão. E se conhecessem a bondade e a severidade de Deus, não passariam a vida sem buscar ao Senhor. E no versículo 7, então, nós temos uma oração por livramento. O salmo termina com Davi pedindo ao Senhor para que livre o seu povo da aflição e restaure a sua alegria. No versículo 7, Davi anseia pela salvação futura do Senhor e aguarda pela fé, dizendo: tomara de Sião viesse já a salvação de Israel. Quando o Senhor restaurar a sorte do seu povo, então exultará Jacó e Israel se alegrará. Davi, que no momento vê os ímpios prevalecerem, olha com esperança para as promessas de Deus, desejando que elas se cumpram logo e que o Senhor em breve venha a restaurar a sorte do seu povo, trazendo exultação e alegria. Com isso, Davi nos ensina que, ainda que o mal pareça prevalecer, o conforto mais eficaz que podemos ter está em buscar ao Senhor e aguardarmos com fé o dia em que o Senhor estabelecerá a justiça na terra, punindo todos aqueles que se esquecem de Deus e recompensando o seu povo. Concluindo, o insensato aqui não significa uma pessoa cuja inteligência é limitada, mas representa alguém que escolheu fechar a sua mente e seu coração para a realidade de Deus e para as implicações do seu governo moral. Tais pessoas, professando-se sábias, revelam a sua loucura. As pessoas que dizem não a Deus não sofrem necessariamente de falta de inteligência. Na verdade, muitas delas são bastante astutas, porém o que lhes falta é sabedoria e discernimento espiritual. O problema do insensato, ou seja, daquele que ignora a Deus, é de ordem moral e afeta o seu coração, não somente a sua mente. De fato, a decisão consciente de negar a Deus leva invariavelmente a um estilo de vida corrupto. O insensato é alguém agressivamente perverso em suas ações, pois, como disse Fyodor Dostoiévski no seu romance Os Irmãos Karamazov, se Deus não existe, se não há imortalidade da alma, então não há virtude, o que quer dizer que tudo é permitido. O ateísmo é muito mais do que apenas um problema intelectual. É, na verdade, uma manifestação de pecado no coração naturalmente enganoso do homem. Ele é contrário à luz da natureza, que tão evidentemente revela a existência e a glória de Deus, isso sem falar da clara revelação de Deus nas Escrituras Sagradas. O evangelista norte-americano Billy Sunday costumava dizer que os pecadores não conseguem encontrar a Deus pelo mesmo motivo que os criminosos não conseguem encontrar policiais, simplesmente porque não estão procurando. Além disso, o ateísmo é uma loucura, pois põe toda a sua esperança num desejo fantasioso de que Deus não exista. Stephen Charnock afirma: se o ateísta estiver errado, ele perderá tudo. Se estiver certo, não ganhará nada. Sendo assim, até mesmo do ponto de vista humano, o ateísmo é irracional. Infelizmente, há muitos que não professam um ateísmo teórico ou intelectual, mas vivem como se Deus não existisse, no chamado ateísmo prático. Os ateus práticos, que negam a Deus com as suas condutas,
são muito mais numerosos do que os ateus teóricos, que sustentam a crença intelectual da não existência de Deus. Até mesmo alguns que se dizem cristãos vivem perto desse tipo de ateísmo. João Calvino diz que não há estupidez mais brutal do que conscientemente ignorar a Deus. Até o crente pode, em certos momentos, cair num tipo inconsciente de ateísmo prático. Conta-se que certa vez Martinho Lutero estava bastante deprimido. Não se alimentava e passava dias trancados em seu quarto em profunda tristeza, devido aos obstáculos que enfrentava na propagação do Evangelho. Ele estava cheio de dúvidas sobre se o que fazia era ou não da vontade de Deus. Sua esposa piedosa, Catarina von Bora, vestiu-se de preto e entrou subitamente no seu aposento. Lutero tomou grande susto pensando que alguém tinha morrido. Sua esposa respondeu: ao que parece, Deus morreu. A reação de Lutero foi imediata. Ele levantou-se e saiu do quarto, agradecendo a esposa por fazê-lo retornar à vida. Nossas ações e atitudes, nossas palavras e decisões diárias devem demonstrar a realidade da nossa fé em Cristo Jesus. Que Deus abençoe todos os queridos irmãos, em nome de Jesus. Amém.